Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção. Momento com Deus. Olá, querido, que alegria estar aqui com você para mais um Momento com Deus. Todos os dias nós estamos aqui profetizando sobre sua casa, sua vida e sua família. Bom, durante todo esse mês, nós usamos para o nosso devocional esse livro, Somos Herdeiros da Promessa. Somos herdeiros das promessas de Abraão sobre nossa casa, sobre nossa vida e sobre a nossa família. Aquilo que o Senhor profetizou lá na vida do Abraão, hoje nos alcança. E todos os dias nós estamos aqui num Momento com Deus. Eu sou o pastor Mosailton Santos, da Igreja Frutificar, aqui de Balneário Camboriú. E é um prazer, uma alegria estar aqui para abençoar você na TV Mocinha, na rádio, na TV Mocinha e na TV BC de Balneário Camboriú. Querido, para tanto, nesse dia eu quero usar para você aqui um texto muito legal e nós vamos usar nesse devocional graça abundante. Graça abundante. Eu tenho usado esse texto durante essa semana. Eu quero ler com você novamente, está aqui no meu aplicativo, Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, a transgressão do Adão, se pelo pecado do Adão a morte reinou por meio dele, muito mais. Eu queria que você até repetisse essa palavra. Você pode dizer assim, ó, muito mais. Quanto que é muito mais? Você consegue dimensionar? Você consegue medir muito mais? Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Outra versão diz assim, a abundância da graça. Se existe imensa provisão da graça, e se existe a abundância da graça, existe porção menor da graça, você concorda? Então aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Deixa eu ler agora só o texto para você, sem interrupção. Olha só. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Esse texto está dizendo, olha só o que esse texto está dizendo, que se a morte reinou, se por causa do pecado do Adão, as pessoas morrem, envelhecem, ficam doentes, há fome, destruição na terra, há doenças. Se por causa do pecado do Adão, a morte tem reinado na terra, a destruição tem reinado na terra, muito mais. Gente, isso é maravilhoso. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Aqueles que recebem Jesus Cristo, eles recebem a abundância da graça. Agora, sabe o que eu quero que você entenda nesse devocional? Tem pessoas que vivem de porção da graça de Deus. O que é porção da graça de Deus? É uma porçãozinha. Por exemplo, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma porçãozinha da graça. Você está sendo abençoado pela graça. Amém? A graça te alcançou, então eu sou salvo em Jesus. Jesus perdoou todos os pecados. Ele não tem mais condenação sobre a minha vida. Eu posso viver uma vida eterna com o Senhor. Então isso nós chamamos de graça. Por que é graça? Porque você merecia o inferno e você não ganhou o inferno. Ele teve misericórdia. Mas você não merecia o céu e você ganhou o céu. Nós chamamos isso de graça. Então você está recebendo essa porção de graça. Mas tem mais porção.
Os que recebem a abundância da graça. Então, você já confessou Jesus? Você já é salvo? Amém? Você já tem uma porção de graça. Agora vamos para a próxima porção. Cura divina é uma outra porção de graça. O problema é que tem pessoas que creem em Jesus Cristo para ser salvo, mas não creem em Jesus Cristo para ser curado. Aí ele acha que ele tem que merecer a cura. Então ele faz voto para santo, faz voto para pagar penitência, faz oferendas, faz tanta coisa. Porque ele não crê que o Jesus que já salvou ele também pode curar ele. E alguns que crêem que Jesus salvou, ainda também não crê na cura. Acha que tem que fazer uma campanha, tem que fazer semanas de oração, subir monte. É a mesma coisa. Então, porque você está vivendo o quê? De porção da graça. O apóstolo Paulo está escrevendo assim, você tem que viver da abundância da graça, não de porção da graça. A porção da graça é muito pouco, a abundância é bastante. Você tem que crer que a abundância te alcança para você desfrutar de tudo. Muito mais os que recebem da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Então você muitas vezes não consegue reinar sobre a sua casa, sobre sua vida, sobre sua família. Os problemas reinam, as dificuldades, as pressões. Você vive angustiado, doente emocionalmente, psicologicamente, vive em depressão. Isso não é viver a abundância da graça. Você vai à igreja, você vai à missa, você ora, você reza e você está vazio. Como isso? Isso não faz parte de você. Isso não pode fazer parte da sua natureza. Existem duas naturezas. Existe uma natureza antes de Cristo. A natureza antes de Cristo é a natureza do primeiro Adão. É a natureza do Adão caído. Então você, antes de Cristo, é uma mulher, quem sabe triste, amargurada, sofrida, angustiada. Depois de Cristo, em Cristo, você é suprido em tudo. Você tem que ver a abundância da graça. O apóstolo Paulo mesmo escreveu um outro texto. Ele disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza, ele supre todas as suas necessidades. Essa necessidade de paz, de alegria, de felicidade, de gozo, a vida abundante. Escute isso, a vida abundante você só encontra em Jesus. E quando você encontra isso no Senhor Jesus, Ele muda a sua história e a sua vida. Você tem que crer que essa obra é completa. Ela te salva, ela te cura e ela te dá uma vida abundante, de alegria, de paz e de prazer. Creia nisso, receba isso e desfrute do melhor de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. Eu termino agora orando por você, orando por sua casa, orando por sua vida e por sua família. Deus, muito obrigado por esse momento tão precioso que nós estivemos juntos no momento com Deus. Senhor, eu creio que nós vamos viver de abundância da graça e não de porção da graça. Que tu possas alcançar essas vidas e essas famílias, dando a eles uma alegria permanente, Pai. Que o teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até o nosso próximo programa. Momento com Deus, uma dose diária de fé, esperança e direção. Momento com Deus.